O Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem me ensina, Ele é quem conduz. O Espírito Santo, Ele é quem opera, Ele é quem batiza, Ele é quem nos leva. Que às vezes a gente falou já várias vezes, mas na vida da gente, quando ela se torna, tipo, quando caiu a ficha, você entendeu? Porque muitas vezes a gente vai na igreja, a gente vai no culto e é mais uma pregação. Como a pastora falou ontem, não é mais uma pregação. Que quando a gente se dedicar a parar e ouvir a voz de Deus, em um segundo ele pode mudar todo o nosso entendimento. Coisas que a gente não entende, ele pode revelar pra gente. E a gente viver a partir de uma nova revelação. Foi isso que eu falei pra Lu. Falei, Lu, de certa forma é como se tivesse tocado em mim, que eu não consigo mais viver de outra forma. Como se eu não, é como se eu não conseguisse andar mais daquela outra forma que eu andava. Que agora eu tivesse que começar a reaprender a andar de novo sobre a palavra. Porque eu creio que quando a gente libera uma palavra, Deus também nos dá autoridade para andar em cima daquela palavra. Amém? E assim, eu quero... a palavra ela tem três faces que no final ela se junta. E para a gente compreender toda a mensagem, precisa ser passada todas as três faces da mensagem. E aí eu tava pensando assim, Senhor, pensando agora, né? Assim, imagina se a gente tivesse uma mensagem assim, e morreu. Você ia falar assim, meu Deus do céu. Mas você ficou só com a metade da mensagem. E o restante da mensagem que era para te entregar é assim, ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Vocês ficariam só com a metade da palavra. Então que vocês entendam que quando a gente traz uma palavra, a gente traz uma mensagem de Deus. Amém. Cada pregador que sobe no altar, ele traz uma mensagem de Deus. Amém. Deus. Então assim, não tem como a gente pegar e entregar metade da mensagem que Deus quer que a gente entregue. Tem que entregar. É Ele que conduz. Se Ele falar para, a gente para. Amém? Mas a mensagem é morreu e ressuscitou. Então entrega a mensagem inteira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente poder ter entendimento. Eu quero só relembrar uma parte da palavra que eu dei semana passada, porque a Lu falou bem assim, Aline, essa palavra, Deus está me falando que você vai trazer uma palavra que vai ser continuação da primeira palavra, a palavra que você vai trazer na quinta, só que você vai levar algo mais profundo. Mais profundo. Então eu creio que é algo mais profundo de Deus. Amém? É algo mais excelente. E eu quero que vocês, hoje, a gente vai entender um pouco sobre um caminho excelente. E a gente vai entender qual que é esse caminho de excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu vou relembrar a primeira parte que está lá em Gênesis 1, 26. Mas faz o seguinte, já deixa aberto, porque essa palavra e a outra palavra nasceu em 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do 12. Mas eu vou retornar só para relembrar alguns conceitos. Glória a Deus. Amém. Que diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Glória a Deus. Então, como eu disse aquele dia, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus, ele disse nossa, porque ele é triuno, uma trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. E o homem, ele também é três. Então, ao meu entendimento, ele falou a semelhança, a imagem é semelhança, porque o homem também possui um corpo, uma alma e um espírito. Amém. Glória a Deus. O espírito do homem, ele de certa forma estava adormecido ou morto. Pode-se dizer morto, né, pastora? Ele estava morto depois que ele pecou. Depois que eles pecaram, né, e foram expulsos do jardim. E ali passou a dominar sobre o homem a carne. Amém? Para que o homem tivesse seu espírito
vivificado, Jesus teve que vir, amém? E aí ele morreu e ele enviou o Espírito Santo, glória a Deus. Então ele diz bem assim, ó. Ele diz em... Deixa eu pegar o início da mensagem, porque tem tantas páginas aqui, meu irmão. Por isso que eu falei pra você, não se atenha, né? Jesus promete o Espírito Santo, né? Lá em João 14, 25 a 27 diz assim: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá, mas não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Glória a Deus. Amém. Então ele disse que iria enviar o Espírito Santo, o Conselheiro, o Ajudador, aquele que vai fazer com que a gente tome novamente a vida, amém? Amém. Que seja vivificado o Espírito. E aí, como eu falei aquele dia, o Espírito Santo de Deus, ele comunica conosco o amor ágape. Amém. E aí nós recebemos um amor incondicional. Glória a Deus. Aleluia. Um amor que é Jesus, que não tem nem como a gente dizer. Que é o Rei pregado numa cruz para morrer por nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, nós precisamos do Espírito Santo, glória a Deus, para sermos vivificados. Amém. É só isso que eu queria relembrar. Agora vamos lá para 1 Timóteo. E depois a gente vai contextualizar essa introdução. Amém? Amém. 1 Timóteo diz assim, a partir do versículo 1 Timóteo 1:12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor. Se atente, porque ele disse que ele era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância. É isso. E na minha incredulidade. Então ele foi blasfemo porque ele fez na sua ignorância e na incredulidade. Amém? Amém. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como espelho para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhes esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vê assim que o que mais me chamou a atenção, o que me chocou nesse texto foi que ele fala que ele foi um blasfemo e que ele fez aquilo na ignorância. Amém? Amém. Mas a graça de Deus e a misericórdia, e aí eu quero que vocês entendam que graça e misericórdia são coisas diferentes. Amém? E todo mundo, não sei se todos sabem o conceito de graça e misericórdia. Por isso que eu queria trazer aqui. Graça é receber de Deus o que não mereço. O que nós não merecíamos de Deus? A salvação. Amém. E a misericórdia é não receber de Deus o que eu mereço. Amém. Amém? Amém. Condenação, morte eterna. Amém. Né? Nós merecíamos isso. Glória a Deus. Ok. E aí ele fala que ele fez tudo isso na ignorância, mas a graça de Deus alcançou, amém? Amém. Glória a Deus. A graça de Deus alcançou, ele recebeu de Deus o que ele não merecia, amém? Ele recebeu a salvação. Amém. E porque Paulo era um fariseu, né? Paulo era fariseu. E ele alcançou a misericórdia, então ele foi livrado da condenação.
Glória a Deus. Glória a Deus. E ele blasfemou, ele perseguiu, todos conhecemos a história, né, de Paulo. E ele foi um perseguidor, mas ele diz que ele fez na sua ignorância. A blasfêmia dele foi na sua ignorância. E quando a gente continua lendo o texto, ele fala que ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Então aqui aí eu parei e falei assim, gente, então Paulo é injusto, porque ele foi um blasfemo e agora ele está entregando 2 a Satanás porque eles blasfemaram. Só que tem um porquê. Porque esses aqui, eles chegaram a um conhecimento de Deus, amém? Amém. Eles tiveram um contato, eles não fizeram na ignorância. Eles não fizeram na ignorância, amém? Amém. Por isso que eles entregou. Porque, irmãos, como a Lu já trouxe uma vez pra gente, o que é blasfêmia? A blasfêmia é negar a obra do Espírito Santo. Amém. Então, se você nega a atuação do Espírito Santo, como que ele vai te convencer Verdade. do teu pecado? Amém. É impossível. Você anulou o Espírito Santo. Quem anula o Espírito Santo não tem. Quem anula não. Quem nega as obras. Porque daí nele não tem como ser realizado Amém. nada. Então aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, assim como lá em Mateus 12, 22 ou 24, diz: então levaram um endemoniado que era cego e mudo. Jesus curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas os fariseus ouviram isso e disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Mateus 12, 24, 12, 22, 24, como eu falei, né? Então eles atribuíram o que Jesus tinha feito a Satanás. Então para eles, Jesus falou, para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, não tem perdão, né? Então, e aí eu comecei a pensar, a meditar sobre isso. Porque Paulo entendeu que foi pela graça e pela misericórdia, e ele né, toda a sua vida foi baseada através do Espírito Santo. Amém? Então agora, praticamente, que a gente entra, né, na palavra, que essa foi a introdução. Glória a Deus, agora eu vou começar a falar. Glória a Deus. Como eu falei, Jesus prometeu o Espírito Santo. Já li esse texto, né? Então ele falou que ia enviar o Espírito Santo, o conselheiro, nosso ajudador, e ele fala que sem ele nada nós vamos poder fazer, nada, nós não vamos conseguir fazer nada sem ele. Amém? Então tudo que é feito sem o Espírito Santo, ele é feito de forma que não vai produzir nada eterno. É pela carne. Amém? Amém. E em Pentecostes, o poder através do Espírito Santo, diz assim, né, em Atos 1:8, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós entendemos que o que nos dá poder é o Espírito Santo. Amém. O que nos dá poder é o Espírito Santo. Glória a Deus. E ontem, gente, porque eu vim conversando sobre isso a semana inteira com a Lu, porque Amém. toda a oportunidade que a gente tem de estar sentada, a gente está conversando sobre alguma coisa que tem a ver, tipo, com o que a gente está, né, falando. Deus tá falando. E aí, com Deus está falando com a gente. Então eu vou lá e eu falo, Lu, eu preciso muito falar um negócio com você. Lu, eu preciso muito abrir, né, o que Deus está falando. E aí eu vi a semana inteira. E ontem a pastora falou sobre não apagueis o Espírito. E ela falou, Aline, a pastora está falando sobre o Espírito Santo. Eu falei assim, glória a Deus. Glória a Deus, né? Porque é no mesmo Espírito, você tá vendo? O mesmo Espírito Santo se movendo. Amém, Deus. Então, o que nos dá poder é o Espírito Santo. Amém. Agora, eu vou trazer alguns de Atos. Em Atos, algumas manifestações do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, Deus. Primeiro, eles foram cheios. Glória a Deus. Todos eles estavam reunidos no mesmo lugar e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E o povo que estava vendo eles lá, eles falaram bem assim que eles estavam embriagados. E Pedro se levantou e falou bem assim, ó, em Atos 2, 14 ao 15. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Então, assim, eles estavam tão tomados do Espírito Santo
que as pessoas de fora achavam que eles estavam embriagados. Amém? Amém. O Espírito, de certa forma, encheu eles. Amém. Encheu eles, que eles estavam cheios do Espírito Santo, e as pessoas atribuíam isso à embriaguez, à bebida. Amém? Amém. Em Atos 2:44, fala da comunhão, que a comunhão verdadeira vem pelo Espírito, porque diz bem assim: depois que eles foram cheios, todos os que criam mantinham-os unidos e tinham tudo em comum. Então, o que fazia com que eles tivessem uma comunhão verdadeira era o Espírito Santo que Glória veio a Deus. sobre eles. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que eu falei aquele dia, não tem como a gente forçar as pessoas a estarem em comunhão se elas não estiverem com o coração cheios do Espírito Santo. Amém. Elas vão estar lá simplesmente para buscar algo, entendeu? É a mesma coisa a gente estar aqui reunido Aleluia. junto e você tá com a cabeça tipo lá longe, você não tá no Espírito, amém? No mesmo Espírito. Então, para haver comunhão verdadeira, comunhão que havia em Atos, todos têm que estar no mesmo Espírito. Glória a Deus. Amém. Ananias, aqui a gente entra em outro aspecto, porque Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo e os dois morreram. Amém. Porque fala lá em Atos 5:3, então perguntou-lhe Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, a manifestação de Deus ali naquele lugar, do Espírito Santo, era tão forte que quando eles fizeram algo que era contra o Espírito Santo, houve juízo naquela hora, porque eles morreram. Amém? Misericórdia. E aí fala bem assim, Atos 5:9, né? Pedro lhe disse para a mulher agora: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Amém? Amém. Então nós vimos que as pessoas falavam algo sobre eles, a comunhão verdadeira foi era através do Espírito Santo, juízo vinha por causa do Espírito Santo. Amém. E curas e milagres aconteciam através do Espírito Santo. Em Atos 5:12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Amém? Amém. Então fala, e ali continua falando que eles realizavam muitos milagres e curas e coisas extraordinárias aconteciam, e as pessoas ia acrescentando as pessoas que iam se salvar. Amém? Amém. Glória a Através do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Outro ponto: homens são separados para servir à mesa. E um requisito era ser cheio do Espírito Santo. Amém. Em Atos 6:3 diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa, o quê? De servir à mesa, porque eles iam se dedicar o quê? A palavra, a pregação. Amém. Amém? Deus. Então nós vemos outro aspecto também. Por que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo? Então aqueles que serviam deviam ser cheios do Espírito Glória a Santo. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, vê a glória de Deus. Atos 7:55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória. No momento em que Estevão foi apedrejado. Amém? Amém. Ele viu a glória de Deus. Amém? E aí fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos, amém, para o céu e viu a glória de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi morto. Meu Eu Deus. preguei isso para as crianças, é algo muito forte de se pregar. Amém? Amém. Através da imposição de mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Atos Deus. 8:17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Então Deus. eles recebiam também através da imposição de mãos. Glória a Deus. Amém. Felipe ouviu a voz do Espírito e pregou para um etíope. Fala assim em Atos 8:29. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. E ele viu que ele estava lendo Isaías, se não me engano, né? E depois ele pregou para ele e ele batizou aquele homem. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele ouviu que a voz do Espírito. Outra parte também fala, na mesma parte, no mesmo contexto, ali fala que o Espírito arrebatou Felipe. Glória a Deus, irmãos. Então fala que o Espírito arrebatou Felipe. Atos 8:39. Amém? Glória a Deus.
Atos 8:39. Quando saíram da água que ele batizou o etíope, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. Então, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Felipe. E o eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Glória a Deus. Através do Espírito, Ananias orou para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo e caíram as escamas dos olhos de Paulo. Glória a Deus. Glória a Deus. Através da imposição de mãos, através da oração que Ananias fez, ele foi cheio do Espírito Santo e as escamas dos seus olhos caíram. Amém. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus curou a visão, tirou as escamas, amém? Amém. De Paulo, de Saulo. Atos, a família de Cornélio recebe o Espírito Santo. Atos 10, 44, 45. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Amém. Pedro teve, um pouquinho antes, Pedro teve uma visão e ele não queria ir, porque ele viu, na realidade, ele teve uma visão, assim, muito estranha, muito doida, né? Dos animais. E aí, na realidade, aquela visão que ele teve foi que Deus, né, falou que foi que convenceu ele a ir lá pregar para essa família de Cornélio. E aqui fala que essa família foi cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até mesmo sobre os gentios. Amém. Glória a Deus. Ágapo, pelo Espírito, predisse a fome que sobreviria. Atos 11, 27 e 28. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então o Espírito Santo avisou um homem que haveria fome. Glória a Deus. Ágapo. Está escrito Ágapo. Barnabé e Paulo são separados pela obra. Em Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Glória a Deus. Então eles foram separados porque o Espírito Santo os chamou para aquela obra. Em Atos 13, 52 diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo produzia alegria neles. Glória a Deus. Glória Na a Deus. obra que eles estavam realizando. Havia alegria e eles estavam cheios do Espírito Santo. Paulo curou um paralítico e o povo... Paulo cura um paralítico. Essa é outra coisa. Ó. Paulo cura um paralítico e o povo... Eles pensam que eles são deuses. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Começaram a falar para ele bem assim. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós de forma humana. Entendeu, irmão? Eles acharam que eles eram deuses. Eles acharam que Paulo era um deus. E eles queriam levantar um altar e queriam adorar ele. Mas ele falou bem assim, eles rasgaram as vestes e falaram bem assim: nós somos homens comuns. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Nós somos cheios do Espírito Santo, mas somos homens comuns. E eles estavam lá para pregar para pregar e falar sobre Jesus e sobre o Criador de todas as coisas. Amém? Amém. Através do Espírito Santo, eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então nós vemos que o Espírito Santo se movia de todas as formas, amém? Amém. Ele é quem separava, ele é quem enchia de alegria. O Espírito Santo é quem fazia com que eles fizessem sinais e maravilhas. O Espírito Santo fazia com que as outras pessoas achavam que eles estavam louco, doido, você entendeu? Embriagado. Tudo através do Espírito Santo. O Espírito Santo falava, ele ia, o Espírito Santo transportava de um lugar para outro. Amém. Fazia coisas muito loucas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Peraí, deixa eu ver se eu falei tudo. Amém. Então agora eu vou entrar, porque agora eu parei com Atos. Eu falei, amor, eu vou resumir a Bíblia, eu parei com Atos, agora eu vou para Romanos. Amém. Aí eu fiz, porque, irmãos, tem muitas coisas que falam sobre o Espírito, que a gente não tem como a gente falar bem assim. Eu vou falar do Espírito Santo, não vou falar isso. Amém? Sim. Romanos 8.
lá no texto diz assim, a vida pelo Espírito. Vamos abrir lá. Amém, Deus. Qual que é? Romanos 8. Ele fala muita coisa, mas eu vou ler aqui duas partes. 8:5. Amém. Vou ler a partir do 1 aí. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Amém? Amém. Então, se você tem um Espírito, você é voltado para o que o Espírito deseja. Glória a Deus. Por isso que esses homens, eles estavam cheios do Espírito Santo. Por isso que eles faziam exatamente aquilo que o Espírito Santo falava. Amém? Amém. Porque eles estavam sensíveis à voz e eles eram obedientes àquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E aí ele também diz no 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente conclui que aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus não são filhos de Deus. Amém. Então não tem, eu estava falando para Lu, não tem um outro caminho. Ou quando você recebeu o Espírito, você teve o toque do Espírito Santo, como eu falei aquele dia. É pela pregação da palavra, através do Espírito Santo, ele abre os teus olhos. Amém? E aí você, a partir dali você tem, ou você vive por Espírito, ou você satisfaz as coisas do Espírito, ou você vai viver na carne. Então não tem como você viver um dia falando, hoje eu vou agradar o Espírito, hoje eu vou agradar a carne. Não. Se você agrada um dia o Espírito, não, você não está agradando, você anda na carne. Amém? Amém. Não existe um muro, como a gente sempre fala, né? Porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 2, eu fui continuando, eu falei assim, acho que eu vou resumir a Bíblia hoje falando do Espírito Santo. Então eu vou para 1 Coríntios 2. Aleluia. E aqui eu sempre tive um entendimento a respeito dessa palavra, porque ela fala assim, a sabedoria precedente do Espírito. E ele fala bem assim a partir do 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós. Então Deus revelou a nós. Glória a Deus. Deus revelou a nós. Isso aqui é algo que Deus revela a nós. E todas as palavras que a gente que eu venho ouvindo, desde a palavra que a pastora pregou sobre escatologia, quando ela estava pregando, ela vem de encontro, o Espírito Santo tá produzindo desde até agora, e ele está revelando, mas nós entendemos, mas Deus revelou por meio do Espírito. Então, olho nenhum viu, olho nenhum daqueles que não têm uma visão do Espírito, porque é nós que temos a visão do Espírito, nós vemos, amém? Aleluia. Nós vemos, Aleluia. nós ouvimos, amém? Nós podemos contemplar, Amém. amém? Glória a Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele, da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus. Então, Aleluia. eu creio que ele tem revelado a nós, amém? Aleluia. Ele tem nos mostrado, ele tem aberto os nossos olhos, glória a Deus, Amém, Deus. Glória a para que a Deus. gente possa ver.
Aqueles que não andam segundo o Espírito não entendem nada. É loucura, entendeu? Estão fechados os olhos. Em 2 Coríntios 4, fala sobre tesouros em vasos de barro. E em 2 Coríntios 4, 7, né? Diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, o Espírito Santo é o tesouro de Deus que está em nós. Glória a Deus. Aleluia. Para mostrar que este poder é tudo, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Amém? Amém. O Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Gálatas 5,16 fala da vida pelo Espírito. Por isso digo, 5:16 e 17 eu vou ler. Por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Esses estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém. Porque muitas vezes nós lemos esse texto e nós às vezes justificamos a nossa carne. Porque a gente fala bem assim, a carne é fraca, né, Lu? Igual a gente estava conversando. A gente fala assim, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Mas a gente, quando a gente decidir, desejar, ser cheio do Espírito Santo, a gente de modo nenhum vamos satisfazer os desejos da carne. De modo nenhum nós vamos viver segundo as obras da carne. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ainda no 5, né, no 22 ou 25 fala do fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Então aqui eu falei pra Lu, falei, Lu, quando a gente é exprimido, a gente como cristão, quando a gente é exprimido, o que sai da gente? Amém. Sai fruto do Espírito? Tem que sair fruto do Fala Espírito. Deus. Amém? Amém. Porque quando você espreme uma laranja, o que sai dela? Suco de laranja. Amém? Amém. Não sai outra coisa, né? Então, quando espreme um cristão que vive pelo Espírito, o que sai? Fruto do Espírito. Amém. Por isso a gente não pode justificar. Sabe por quê? Porque fala lá que Jesus foi levado ao deserto, né? Mas o que saiu dele? Ele estava cheio do Espírito. Palavra de Deus. Aleluia. Amém? Não saiu dele outra coisa. A gente não pode justificar as tentações. A gente não pode justificar as tentações, porque tentado. Aí, na verdade, a palavra fala que a gente tem que orar para não ser tentado. Amém? Amém. Mas se você vive, você de modo nenhum vai satisfazer o desejo da carne. Amém. Glória a Deus. Glória a Andemos Deus. também no Espírito. E quando te espremerem em situações, vai sair fruto do Espírito. Por isso, sabe por que ultimamente eu estava percebendo, a gente tem falado sobre sofrer, né? Principalmente quando a gente estudou Pedro. E a gente começa a muito colocar um sofrer no negócio. Mas o que está saindo desse sofrer? Amém. Você entendeu? O que está saindo? Autocomiseração? O que está saindo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não pode justificar de modo nenhum. Nós somos pó. Por isso que eu faço isso. Se nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos gerar o que é Espírito. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Efésios 4:30 fala sobre não entristecer o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém? Amém. Então nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Selado, o que quer dizer selado? O que quer dizer selado, pastora? É da mesma origem quando sela o boi para identificar que aquele é o dono dele. É o mesmo selo que marca o boi. E onde o boi for, sabem quem é o dono dele por causa daquele Cadê o selo. selo? É a mesma figuração da palavra. O lacre, né? Então eu talvez tive esse entendimento de tipo de lacrado, de tipo envelopado, né? Pelo Espírito Santo. E autenticado, tipo assim. E é engraçado que ele tem destinatário, né, pastora? Isso é tipo uma correspondência, tem destinatário, a gente sabe onde a gente vai. Nossa correspondência, né? Glória a Deus. Nosso pacote. Glória a Deus. Aleluia. Em Filipenses 2 fala da humildade cristã. No 2:1, no Filipenses 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito,
alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Amém? Então aqui fala sobre humildade, na realidade aqui está falando também fala sobre unidade. Glória a Deus. Glória Então a a Deus. comunhão do Espírito perfeita é quando todos nós estamos cheios do Espírito. Porque daí nós vamos ter uma afeição, compaixão, nós vamos ter o mesmo pensar, amor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses 1:8 fala assim, o amor que vem pelo Espírito. Fala assim, ele tá vindo falando, né? Ele fala assim, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, eu creio que esse é um caminho mais excelente do que foi pregado semana passada. Por quê? Porque quem comunica o amor a nós Aleluia. é o Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. Sem o Espírito Santo não tem chance de haver amor ágape. Amém. E aqui eu creio que ele está falando, que também ele falou do amor que vocês têm no Espírito. Glória a Deus. Aleluias. Então eu creio que ele fala de um amor excelente, um amor incondicional. Então o Espírito produz em nós, por isso que a revelação do Espírito ela é maior ainda do que do amor. Glória a Deus. A comunhão com o Espírito, Amém. ela é tão importante quanto o amor ágape de Deus, quanto a graça de Deus. Aleluia. Vou ler aqui, 2 Coríntios 13:13. Aleluias. Diz assim, 2 Coríntios 13:13. Saudações finais, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém, Deus. Porque nós entendemos que mesmo que uma pessoa ela foi tocada pelo amor de Deus, se ela não viver na comunhão do Espírito Santo, Oh, Deus. ela não vai ser salva. Ela não vai receber a salvação, porque ela não teve comunhão com o Espírito. Assim aconteceu com quem? Alexandre e Mineu. Amém. Amém. Não havia comunhão, eles blasfemaram, eles apagaram o Espírito. Eles entristeceram, eles apagaram e depois eles anularam e por fim se revoltaram, atribuíram a obra de Deus a Satanás. Amém, Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Onde que eu tô? 1 Tessalonicenses 5:19 que eu falei, né? Não apaguem o Espírito. Foi o que a pastora pregou ontem. Não apaguem o Espírito. Aleluias. Não apaguem o Espírito. 2 Tessalonicenses 2:13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Amém? Amém. Então aqui fala de uma obra santificadora. Aleluia. Santidade através do Espírito Santo. Amém. Não existe santidade na força humana. Aleluia. Isso é religiosidade. Amém. Santidade só vem através do Espírito, porque não tem como. Aquilo que se diz ser santo pela carne, ele não é santo. Amém. Pelo contrário, ele é religiosidade. Amém. Glória a Deus. Religiosidade. Amém. Quer dizer, uma farsa. Amém. Porque não procede. Amém? Glória a Deus. Amém. Aqui eu cheguei no texto que eu comecei, porque eu não ia começar por aquele texto, que foi o texto que, né, eu falei que começou essa palavra, que é 1 Timóteo, que fala, né, que ele fala da blasfêmia, da ignorância e da blasfêmia dos caras que estavam, né, fazendo. E aí eu falei assim, ó, Paulo é super injusto, né, porque ele pode blasfemar na ignorância e os outros não. Mas não, a gente entende ali que havia, sim, um entendimento, Amém. porque eles blasfemaram contra o Espírito. Amém? Glória a Deus. Em Tito fala em lavar regenerador e renovador do Espírito. Mas quando se manifestarem a bondade, o amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui também fala sobre santidade, amém? Lavar, amém? Lavar, regenerador e renovador. Então, nós entendemos que não existe outro caminho. Não existe outro caminho para a comunhão excelente. Não existe outro caminho. Nós deveríamos desejar o Espírito Santo mais do que nós desejamos
Mas você tá com muita fome. Mais do que você desejasse um prato de comida na tua frente quando você tá com 3 dias de fome. Nós deveríamos desejar o Espírito Santo mais do que todas as coisas da nossa vida. Por isso eu coloquei lá no grupo. Nós deveríamos desejar ardentemente. Deveria ferir o nosso coração. Amém, Deus. Deveria ferir o nosso coração. A gente não desejar Ele como deveria. Amém? Porque, meu irmão, se avivamento vem de um derramar do Espírito Santo. Amém? Mas quando nós estamos sob baixo de uma direção, de estarmos reunidos, obediência. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero entrar na segunda faceta, na segunda face dessa palavra. Através do Espírito Santo, nós somos testemunhas de Cristo. Aleluia. Nós testificamos que Cristo é o Salvador do mundo. Através do Espírito Santo, nós somos testemunhas de Cristo. Aleluia. E aí não teve como eu não me lembrar de a pregação da pastora sobre as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Amém. E lá, Glória a Deus. a pastora, ela disse assim que as 2 testemunhas de Apocalipse 11 não é Moisés e Elias em forma encarnada, amém? Em forma humana lá. Amém. É a igreja. Aleluia. As testemunhas de Jesus, as 2 testemunhas do Apocalipse é a igreja. Aleluia. Os gentios e os judeus. Aleluia. Correto, pastora? Sim. Ai, glória a Deus. Amém. Porque eu assisti uma pregação, eu não consegui assistir a segunda. E a pastora falou assim, agora eu vou falar. E aí ela ia falar muita coisa, muito importante, entendeu? E eu não consegui assistir aquela palavra, a segunda. E eu quero assistir. E ela fala sobre Zacarias 4, e eu vou abrir lá. Aleluia. Glória a Deus. As 2 oliveiras e os 2 castiçais. Amém. A partir do 1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me. Ah, eu quero falar alguma coisa sobre despertar, amém? Esses dias eu ouvi a Lu orando bem assim, desperta, Senhor, desperta, desperta. E ela estava tipo assim, desperta, Senhor, desperta esse povo. Eu falei assim, Lu, você me despertou. Ela me despertou. Sabe por quê? Parecia que eu estava num sono profundo. E parecia que algo que eu estava tentando fazer não era através do Espírito. E Deus me trouxe algo que falou assim, é pelo Espírito. É pelo Espírito. Não tem outra coisa que eu não tenha clamado. Senhor, enche-me do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Tudo que nós precisamos é do Espírito. E eu creio que a oração da Lu, ela vai despertar as pessoas. Ela despertou-me. E eu quero que despertem vocês que estão aqui. Amém. Para ser cheios do Espírito Santo. Para ser cheio, não há nada mais excelente. Não há um caminho mais excelente do que ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então eu vou continuar lendo. Porque eu olhei essa palavra despertar e eu lembrei da Lu falando, desperta! Mas você tava orando Tava orando. lá no quarto? Sim. Depois o anjo que me falava comigo tornou a despertar-me, como se despertar alguém do sono. E perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e as 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Continuando, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal, os gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Amém? Amém. Então, porque aqui a pastora, ela fez uma analogia, né, pastora? A esses 2 candelabros, as 2 oliveiras, amém? E os 2 castiçais, né, pastora? A essas 2 testemunhas. Amém. Glória a Deus. E aí o que eu achei, eu falei, eu vou ler esse texto porque eu achei muito interessante, mas ele revela uma profundidade, né, pastora? Que eu teria que assistir aquela pregação, que é o que fala, né? Mas o que me chamou a atenção,
Esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então as testemunhas são uma igreja cheia do Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. As testemunhas são uma igreja cheia do Espírito Aleluia. Santo. Glória a Deus. E ela fala de oliveira, ela fala dos enxertados, amém? Dos Amém. gentios que nós não éramos povo e agora somos povo, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cadê? Aleluia. Beleza. Falei sobre essa parte então, que é a igreja, são as duas testemunhas, é uma igreja cheia do Espírito Santo. E agora eu vou falar sobre Elias, sobre algo sobre Elias. Elias matou os profetas de Baal. Eu não vou abrir lá. 1 Reis 18:40. Meu irmão, eu creio que depois que ele fez isso, ele ficou extremamente cansado fisicamente e fadigado. E aí nos próximos versos do 19, no versículo 2, ele recebe uma afronta que nós sabemos de Jezabel. Amém? Jezabel o afronta. Eu creio que ela aproveitou de um momento de fraqueza física de Elias. Amém? Ela aproveitou de um momento de uma fraqueza física. Elias estava fisicamente fragilizado, cansado por ter matado os profetas de Baal. Jezabel aproveitou esse momento e o afrontou. Amém? Mas, continuando no texto de 19, fala assim que o anjo alimentou ele. Glória a Deus, o anjo alimentou para que ele ficasse o quê? Fortalecido novamente. Então, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Vocês acreditam que Elias poderia matar Jezabel? Ele iria matar Jezabel? Não. Ele mesmo não. Vamos lá. Glória a Ele Deus. matou todos os profetas, que custava dar uma enxadada na cabeça dela? Então, vamos 450 de um lado. vamos entender 400 do aqui. outro. É verdade, Deus. Eu Uma também, forçada eu mais, também, uma eu forçada creio menos. que ele, porque assim, se ele estava agindo pelo Espírito de Deus, Deus poderia, brisa suave, acaba com ela. Entendeu? Virar a paz Não dela. precisava nem vir fogo, nem vir terremoto, nem vir nada, acabava com ela. Porque ele estava sobre Era o só ir pra domínio do ordem. Espírito Santo. Então eu creio que, mas Elias, ele revela algo futuro. Por quê? Por causa das duas testemunhas. Amém? Aleluia. Elias, vamos lá, tô voltando lá. Jezabel então aproveitou, afrontou, o anjo o alimentou. E para que ele fosse fortalecido. E algo que me chamou muita atenção na palavra em Efésios 6:10, tem a ver também com a palavra do Francisco aquele dia. Por quê? Porque fala ali da armadura. E então, nós devemos fortalecer aonde? No Senhor, na força do seu poder. E qual que é o poder de Deus? O Espírito Santo. Aleluia. Amém? Glória Então, a Deus. esse Espírito eu creio que ia fortalecer ele. Aleluia. Mas ele ficou, o Espírito Santo ia fortalecer Elias. Amém. Ia fortalecer porque ele estava fragilizado. E no momento de fraqueza que o Espírito Santo... É que o poder de Deus repousa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. A geração que irá clamar Maranata, a igreja, são as duas testemunhas, amém? De Apocalipse 11. É a geração cheia do Espírito Santo de Deus, que vai andar na unção de Elias. Aleluia. E é a geração que vai ver Deus destruir Jezabel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam? Sabe por quê? Elias Aleluia. não matou Jezabel lá, mas o espírito de Elias que está Aleluia. sobre a igreja Glória vai a ver Deus acabar com ela. Aleluia. Vai ver Deus aniquilar Jezabel. Amém. Então, de Deus. certa forma, Elias, ele não foi perdedor. Amém, Deus. Ele não saiu perdedor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Porque a geração de Elias, porque a gente fala, né? Amém. Ué, poderia ter matado ela. Amém. Né? Ele matou 400, igual o Adriano falou. Né? Aleluia. De certa forma, Elias vai matar Jezabel, porque ele não morreu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí Malaquias 4, 5 e 6 diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Isso aqui também eu falei na pregação, né? O coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então,
Vejam, eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então a geração, amém, cheia do Espírito Santo de Deus, é a geração que vai ver, que vai clamar. As testemunhas de Deus é a geração que vai estar sobre uma unção de Elias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos. Esse aqui é da palavra da luz, sobre família. Por isso que eu falo que é um espírito. Não tem como você ficar julgando pregação. Se uma pessoa sobe no altar e você fica julgando a pregação, você está julgando o Espírito de Deus. Tá entendendo? Porque Deus está falando bem assim, desde eu não consigo nem me lembrar, porque a pastora vem desde 2020 a gente falando, né? Que Deus está falando, é um espírito que está conduzindo. Então assim, se você pega uma pregação, se eu pego a pregação do Adriano e eu julgo a pregação, porque eu não gosto do modo dele de falar, eu estou julgando o Espírito de Deus. Amém. Entendeu? Porque nós cremos que Deus está levantando essa geração de Elias. Aleluia, eu creio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas de certa forma, por que essa palavra vem a Aleluia. nós? Glória a Deus, é forte. Porque talvez em algum momento a gente tá, tipo assim, não deixando na mão do Espírito Santo. Amém. A gente tá querendo conduzir com carne. Verdade. Sabe como que nasce igreja carnal? Igreja que prega pra alma, igreja do banquinho? Carne, almáticos. Aleluia. Pregadores almáticos. Porque não tem mais o Espírito Santo de Deus se movendo ali. Entende? Aleluia. Entende que a igreja hoje que está corrompida é uma igreja que perdeu o Espírito Santo de Deus. Sim. Meu Deus. E quando a gente fala em igreja, a gente lembra do quê? Das igrejas do Apocalipse. Eu vou falar delas um pouquinho. É a terceira face, daí a gente vai amarrar tudo. Amém. As 7 igrejas. Amém, Senhor. Eu vou pegar o meu caderno, porque eu vou abrir lá, só pra mim depois citar alguns versinhos pequenos, mas a gente já tá acabando a palavra. Por isso que eu falei pra vocês, irmãos, é uma mensagem, não tem como eu parar aqui, Aleluia. entendeu? A gente vai falar, e morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu entendi o que você está falando essa palavra, tá? Vou te falar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As 7 igrejas. Éfeso. Ele falou assim, conheça as suas obras, trabalho árduo, perseverança, não tolera falsos apóstolos, amém? Mas o pecado dela, deixou o primeiro amor, amém? Amém. A Esmirna, conheça as suas aflições e a pobreza, mas és rico, glória a Deus, não tenha medo do que estás prestes a sofrer. Eu fiz um resuminho assim, tá, do que ele tá falando. Amém. Pérgamo, tem pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e ao ensino dos Nicolaitas. Amém? Essa igreja. Aleluia. Eu não vou entrar no que é ensino de Balaão, até porque na realidade eu não tenho muito entendimento. Eu sei que a pastora pregou. E assim, e aí quando eu olhei olhar meu caderno, eu vi que eu não tinha anotado, eu falei assim, não anotou. Você perdeu, hein? Que você poderia ter falado. Aleluia. Tá vendo? Tiatira. Tolera Jezabel com seus ensinos. Amém? E ele fala coisas boas também. Lembra que a Lu pregou sobre esses dias aí sobre ela? Amém. Ele fala coisas boas dela. Suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo agora mais do que no começo. Ele fala coisas boas de Tiatira. Sardes, a fama de estar vivo, mas está morto. Fortaleça o que resta e que estava prestes para morrer. E a de Filadélfia. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Guardarei da hora da provação. Essa Filadélfia e Esmirna é a igreja, amém? Amém, Deus. Testemunho. E é a igreja que não teve nada contra, né, pastora? Que ele não falou. E aí também tem a de Laodiceia, que não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo. É miserável, pobre, cego e nu, que estava cego e que estava nu. Seja diligente e arrependa-se. Amém. Agora, se vocês pegarem em todas as 5 igrejas que tinha algo contra ela, ele fala algo, mas ele fala que ainda dá tempo dela se arrepender. Amém. Porque ele fala, ó, pra Éfeso, ele fala bem assim, ó. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Amém. 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 Então ele fala pra igreja
de Éfeso, que tem como ela se arrepender. Amém? Amém. Ela voltar a praticar as obras, amém? Do princípio. Amém? Amém. A de Pérgamo, porque a de Esmirna é a igreja que tá, né? Que ele fala, né? Que ele vai... Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. Mas a de Pérgamo, ele também tem algo contra e ele fala bem assim, ó. Também tem um caminho de arrependimento. Portanto, arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, existe ainda como a igreja se arrepender, amém? Porque ele tá falando. Portanto, arrependa-se. A de Tiatira, essa aqui eu achei que não tinha como. Eu falei, essa aqui tolera Jezabel. Eu fizer essa aqui, eu acho que não vai ter como. Porque ele começa falando bem assim, ó. Dê-lhe tempo de se arrepender. Eu falei assim, então ele já deu, então não vai ter mais tempo. Sim. Mas tem da sua imoralidade sexual. Ele fala, dê-lhe tempo de se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Se por isso vou fazê-la adoecer. Trarei grandes sofrimentos aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então tem como se arrepender ainda. Mesmo aquela que tolera, mesmo as igrejas, vamos trazer no contexto de igreja, amém? Amém. Mesmo aquelas igrejas que toleram Jezabel, ainda tem como se arrepender-se. Amém. Mesmo igrejas que perderam o primeiro amor, ainda tem um caminho de arrependimento. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mesmo igrejas que é aquela lá que do Balaão lá, né? Amém. Que se apegaram aos ensinos de Balaão, tem um caminho de arrependimento. Aí fala da igreja de... Eu falei agora a de Sardes, né? Agora é de Sardes. Glória a Deus. Sardes, né? Ela fala no capítulo 3:3 de Apocalipse. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. E obedeça e arrependa-se. Amém? Então tem um caminho de arrependimento também para essa igreja. Glória a Deus. Agora é a de Laodiceia, porque de Filadélfia ele fala, né, que ele vai guardar da hora da provação. Laodiceia, não é frio e nem quente. Deixa eu abrir a página, né? Então, repreendo e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Então, todas as igrejas, mesmo que ele falou, eu tenho algo contra ti, Amém. ele falou assim, arrependa-se, Aleluia. arrependa-se. Então ele deu um caminho de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Vou pegar minha folha. Amém. Semana passada eu falei sobre Naamã. Amém. Parece que não tem nada a ver, né? Mas Naamã, ele tinha uma capa de autoridade. Amém. Sabe que a autoridade representa... Hoje, a autoridade é a igreja. Amém. Glória a Deus. A igreja representa a autoridade sobre a terra. Então a capa, ela representa a autoridade. Então a igreja é a autoridade. Mesmo em igrejas que são como aquelas, elas representam a autoridade. Amém. Mas elas estão o quê? Fora do caminho. Amém? E Deus está falando, arrependa-se. Glória a Deus. Só que elas têm lepra. Uma doença, como eu falei, doença da sensibilidade. Porque a lepra, ela perde a sensibilidade. Amém. Amém? Você perde a sensibilidade. Esse é o ponto da lepra. Então elas perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A igreja está doente. Amém. A igreja está doente. Amém. E qual o caminho para a igreja? Qual a cura? Mergulhar no Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Para ser curada e para ser cheia do Espírito Santo. Amém. As 7 igrejas têm que mergulhar, porque são 7 mergulhos. Amém. Glória a 7 Deus. igrejas, 7 mergulhos. A igreja tem como se arrepender ainda. Amém. Jesus. Tem como as igrejas que estão praticando obras que toleram Jezabel, Amém, que Deus. só pegaram a Balaão, obras Amém, que foram nem Deus. frias nem quentes, são mornas. Tem como elas se arrependerem se Amém. elas mergulharem no Jordão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Para ser curada, ela deve se arrepender. Agora eu quero lembrar vocês que ele falou bem assim, mas não são Abana e Farfar melhor do que o Jordão? Sabe o que representa Abana e Farfar? Representam capacidades humanas. São igrejas que estão se movendo na carne. Amém. Representam igrejas que estão se movendo Amém. nas suas capacidades. Não é por força nem violência, diz ele, é pelo meu Amém. espírito. Glória a Deus. É assim que a igreja se move. Não tem outra forma da igreja se mover. Amém, Jesus. Amém? Amém.
se arrepender de querer mergulhar em Abana e Farfar, como Naamã. A igreja tem que se arrepender de querer mergulhar em rios de capacidades humanas. Aleluia. A igreja tem que se arrepender de querer fazer a obra através da carne. Aleluia. De pregar através da carne, de produzir através da carne. Pessoas religiosas. Amém. Glória a Deus. Vamos mergulhar no Jordão. E eu agora vou lembrar de um texto para vocês. Jesus foi batizado e o Espírito veio sobre ele. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Aleluia. Então quando você mergulha no Jordão, você é curado. Aleluia. Você é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mergulhar no Jordão quer dizer ser curada. A igreja doente tem como ser curada. Aleluia. Se ela mergulhar no Jordão, Aleluia. que é o lugar onde nós vamos ser Glória a cheios do Deus. Espírito Santo. Amém. Que Deus vai abrir o céu, vai falar: Aleluia. a minha igreja amada. Aleluia. A minha igreja amada. Amém. Amém. Eis aqui a minha igreja amada. Por isso que ele abriu o céu. E ele falou: Eis é meu filho amado, em quem tem prazer. E ele vai, quando a igreja estiver cheia do Espírito Santo, ele vai falar: a minha igreja amada. Amém. A minha igreja amada, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Em quem eu tenho prazer. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Apocalipse, quando as cartas se direcionam à igreja, é o que eu já falei, né? Ele ainda não tem. O que eu quero que vocês entendam, para concluir, eu não escrevi mais nada aqui para acabar. Amém. Que nós somos as testemunhas. Aleluia. Amém. Nós somos as testemunhas. Aleluia. Está sobre nós o espírito Aleluia. de Elias. Glória a Deus, eu creio. Porque aqueles que vão viver os finais dos tempos, vai vir uma unção de Elias. Amém? Mais o que? Eles vão se fortalecer no Senhor na força do seu poder. Amém. Amém? Glória a Deus. Não é, eles não vão fugir. Não é uma igreja que vai ungir Eliseu. Amém. É uma Glória a Deus. igreja que vai se colocar diante de Deus. Amém, Deus. Vai falar assim: Espírito Santo enche. Sabe por quê? Aleluia. Sabe por que tem as duas igrejas que também mergulharam no Espírito? Olha aqui que ele falou. Não tenha medo do que está prestes a estar sofrendo. Sabe por quê? Porque Estevão viu o céu, viu a glória de Deus, entendeu, irmãos? Amém, Deus. Porque a igreja que vai ver Jesus voltar, ela vai estar tão... Ele precisa mergulhar no Jordão, porque ela vai ver a glória de Deus vindo. Aleluia. Por isso que ela precisa estar mergulhada no Jordão, não só 5, as 7 precisa estar mergulhada. Amém, Deus. Amém? Aleluia. E aí também ele fala, minha palavra não negou, guardarei da hora da provação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então é uma igreja que está mergulhada no Espírito Santo. Amém, Deus. Aleluia. Não tem como, não tem como. Aleluia. Se cada um de nós Em nome de Jesus. não desejarmos ardentemente o Espírito Santo, não há comunhão, não há unidade. Aleluia. Não tem, Amém. não tem. Deixa eu pegar um texto. Qual que é o texto que fala de João Batista, no que ele fala que ele era a voz do que clama no deserto? É Isaías, né? Não, mas tem um texto que ele fala, quem é você? E ele fala. É João, né? É João, pastor? Qual que é o texto, pastor? Ana, entrou o caderno aqui, desenho aqui. Mateus. Aqui, ó, testemunho de João. É que quando eles perguntam, né? Aqui, ó. Aqui, ó, vou ler. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este é João 1,15. O que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos que nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade. Vieram por Jesus, tal. Mas ó, vou ler aqui, ó, Mateus 3. Vamos ler o Mateus É o 3 aqui. 23, é o 23 aqui, ó, Lina. Pera aí, Lu, não, é porque ele fala aqui, eu quero esse texto aqui, ó, Mateus 3, Ah, 3. esse também fala. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Amém? Nossa, é o 23 ali, aqui, ó. O João 1:23 é o mesmo. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, Isso. endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, ele se tornou o quê? Ele de certa forma, ele
Ele encarnou aquela palavra. Amém. Aquela palavra se tornou ele. Amém? A palavra de Isaías, a voz do que clama, era ele. Era o João Batista. Amém. Então, quando fala bem assim, em Malaquias 4:6, que né, vai vir primeiro Elias, então nós devemos fazer o quê? Estar cheio do Espírito Santo e clamar, falar assim, e a gente fala assim, eu sou a geração de Elias, amém? Aleluia. Eu sou a geração que vai estar andando Glória sobre a a Deus. unção de Elias. Aleluia. Porque aí a gente não vai ter medo. Amém. Ter medo da grande tribulação. A gente não vai ter porque a gente vai ver a glória de Deus, amém? Amém. A gente vai ter alegria, vai ter cura, como todas as manifestações que eu falei. Amém. Porque as pessoas hoje andam o quê? Atrás de uma igreja que cura, atrás de uma igreja que... Ou mesmo a pessoa vai num culto, atrás de uma cura, de algo... Mas não. Amém. Ela tem que ir na igreja, buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Na sua casa, buscar o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Desejar o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a E aí eu quero agora falar algo, né? Porque essa semana passada aconteceu algumas coisas, eu tava meio assim, porque tinha um negócio dentro do guarda-roupa que era algo que representava um demônio, amém? Um personagem de desenho. E eu vi uns barulhos, depois eu fiquei meio perturbada com isso. E aí eu creio que eu fiquei tipo assim, perturbada, por quê? Porque me remeteu a algo que eu vivia lá no passado. Porque quando eu era, acho que da idade do Francisco Júnior e do Miguel, eu tinha muitos sonhos de pesadelo. Pesadelo era toda madrugada. E aí isso gerou um terror, tipo assim, né? Um medo, um pânico, né? Então quando eu vi aquilo, tipo assim, depois... Eu fui de boa e daí depois eu fui ficando com medo de um guarda-roupa. Eu fui ficando com medo de um guarda-roupa. Só que Deus me levou a entender. Porque Ele falou bem assim, você não tem que ter medo de trevas exteriores. Amém. Não tema as trevas do seu guarda-roupa. Tema as trevas interiores do guarda-roupa que está dentro do teu coração. Que parece que está bonito. Amém? Mas quando você abre, tem coisa que tem que ser mudada. Então assim, eu creio que Deus está falando com cada um de nós. Avalie se dentro do teu coração não tem um guarda-roupa que você precisa parar de frente para ele. Não tema as trevas exteriores. Tema as trevas interiores. Tema não ser cheio do Espírito Santo. Amém. Tema não ter a luz de Deus em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Tem coisas que Deus, que o Espírito Santo vai trazer. Amém? Amém. Pra trazer a luz, mesmo a gente andando num caminho. Lembra que semana passada a Sandra falou bem assim, eu ia comprar ela também falou sobre o Espírito Santo, né, amor? Porque ela falou bem assim, ela falou assim que o Espírito Santo levou ela a não fazer aquilo. Só que a gente entende quando a gente está cheio do Espírito Santo que não são somente as coisas que não são lícitas a nós. Amém? Que nós não devemos pegar, nós não devemos presentear, porque isso não é de Deus. Também nós devemos entender que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tem coisas que são lícitas. E Ele vai falar, não. Ele vai falar, não, aqui não. Porque você é conduzido pelo Espírito. A voz te conduz. Se for possível, a voz te transporta. O Espírito te transporta. Amém? Você vai ter pessoas como Jesus. Atravessa uma tempestade para chegar diante de um endemoniado, que todo mundo corria dele, provavelmente, para libertar. Amém. Porque você vai chegar trazendo luz. Amém? Amém. E para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. E como intercessor, que cada um de nós estejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Porque não vai ser somente Deus toca, mas é o desejo. Amém? Ele vai enchendo. Ele vai nos encher do Espírito Santo. Amém. Mas a gente tem que desejar Ele mais do que todas as coisas. Amém. Desejar o Espírito Santo. Porque a gente vai se tornar Malaquias 4:6. Amém? A gente vai se tornar Malaquias 4:6, como João Batista se tornou Isaías. Aleluia. Se tornou a palavra de Isaías, a voz do que clama do deserto. Nós vamos se tornar, amém? Aleluia. Malaquias 4:5-6. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. É o Espírito Santo, o Espírito
Santo, Ele é quem opera, Ele é quem batiza, Ele é quem nos leva mais além. A manifestação do seu poder é muito grande, é muito grande. Manifestação, a manifestação da sua unção é muito forte, é muito forte. A manifestação do seu poder, a manifestação do seu poder é muito grande, grande Senhor. A manifestação da sua unção é muito forte. O Espírito Santo, o Espírito Santo, Ele é quem ministra, Ele é quem ensina, Ele é quem conduz. O Espírito Santo, Ele é quem opera, Ele é quem batiza, Ele é quem nos leva. E a manifestação do seu poder, a manifestação do seu poder grande neste lugar, é muito grande. A manifestação da sua unção é muito forte neste lugar, muito forte. Receba a manifestação do Espírito sobre a tua vida agora. A manifestação do seu poder grande, é muito grande. A manifestação da sua unção é muito forte, é muito forte, é